reduzida, era para ser 3 horas e o Ailton me deu só 30 minutos. Vamos falar sobre gesso, atadura gessada e a postura que os técnicos de imobilização devem ter perante produtos de diferentes qualidades. Em mais ou menos 30 minutos vamos discorrer sobre esses termos. É aquele é 10, não? Mas antes de falar em gesso, começar com o gesso, nós vamos falar sobre um elemento químico fundamental. Esse elemento se chama cálcio. O cálcio está presente em quase toda a crosta terrestre. Ele contribui mais ou menos com 3,5% de toda a crosta terrestre. Ou seja, a cada 100 quilos, 3,5 quilos é cálcio. Só que o cálcio nunca aparece sozinho. Ele é um elemento químico extremamente namorador. Ele precisa sempre estar junto com outros elementos. E essa combinação do cálcio com outros elementos químicos recebe o nome de calcário. O calcário mais abundante em toda a crosta terrestre é o que chama-se carbonato de cálcio. Só no corpo humano, para vocês terem uma ideia, como fosfato de cálcio, o cálcio aparece com 85% do peso. Carbonato de cálcio é 10%. Fluoreto de cálcio, cloreto de cálcio e uma série outras de sais de cálcio. E esse cálcio tem enormes aplicações no nosso mundo no dia a dia. É uma matéria-prima muito importante. Então é usado em vários tipos de indústrias, como cimento, vidro, ornamentação, mármore, calcário, né? Carbonato de cálcio, corretivo de solo, construção civil e etc. E o gesso é um calcário. O nome dele é gexita, cujo nome químico é sulfato de cálcio hidratado. Como ilustração do sais em cálcio, nós temos aqui, olha, isso aqui é um giz, que é gesso, igual esse gesso que vai na tábua gessada. Isso aqui é um busto feito em mármore, que é um carbonato de cálcio. Isso aqui é decoração típica com o uso de gesso, chamado estuco. Falando do gesso, o gesso natural, ele está distribuído pelo mundo inteiro. No mundo inteiro tem gesso, com exceção das áreas onde existem vulcões. Então, se vocês notarem aqui, esses pontinhos pretos são todos vulcões. Então, onde tem vulcão não tem gesso, tá vendo? Olha, Chile, Peru, América Central, isso aí é muito difícil. Olha na Ásia, Japão, Indonésia, são áreas que dispõem de pouco gesso. O Brasil, em consequência disso, está vendo? Está branquinho aqui, ó. O Brasil é um país que possui grandes jazidas de gesso. Provavelmente o gesso foi descoberto no período da Pedra Lascada, quando os homens da caverna descobriram
que restos de fogueira apresentavam um pozinho fino, umas pedrinhas, e que esse pó, em contato com a água, voltava a endurecer, ou seja, voltavam à fase de gesso. Por volta de mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, existia um povo, onde hoje é o Iraque, chamado Sumérios. Eles já de forma rudimentar, já sabiam o processo do gesso. E as técnicas de manipulação do gesso pedra, ou seja, aquecia o gesso, faziam sua desidratação e em seguida faziam a hidratação desse pó para usar principalmente em construção civil. Da Suméria, mais ou menos aí por volta de 3.000, 2.500 a.C., o uso do gesso começou a se popularizar, foi para o Egito. E lá, com uma mistura, principalmente com cal hidratado, ele foi muito usado na construção de pirâmides e principalmente nas decorações chamadas afrescos. Então os egípcios já tinham um certo domínio em a manipulação do gesso. Mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo, como uma herança dos sumérios, porque eles estavam vivendo na mesma área, os babilônios já tinham melhorado a sua tecnologia em cima do gesso e faziam uma mistura de gesso com argila para suas edificações, como também gesso comum usado em decoração de interiores. E assim, durante séculos, o uso e aprimoramento do gesso passou pelos persas, eles chamavam o gesso de Gat, pelos gregos, que davam o nome de gypsos ao gesso, e pelos romanos, que davam o nome de gypsum. O uso desses materiais era especificamente para decorações de templos. Vocês notam aqui, ó, isso aqui tudo é gesso. E esse aqui também, isso aqui também é gesso, um gesso diferente, que eu vou mostrar depois para vocês. Tudo é gesso. O gesso vem vindo, passa pela Idade Média, é muito usado na Alemanha no revestimento e atinge o seu ápice na Europa durante um período que se chama Rococó, ou antes do Rococó, período barroco. Isso aqui é decoração de um teto de um palácio em Mantova, na Itália. Veja que tudo isso aqui é gesso. Isso é gesso, isso é gesso. A complexidade dos trabalhos de gesso, principalmente na decoração, eles forçaram, inclusive, a formação de escolas que ensinavam